Este é o site uniclubvendas.com.br e comece a vender. Muito bom, viu? Olha, gente, 11 horas e 12 minutinhos, os desafios enfrentados pelos municípios potiguares em 2025 exigem articulação e diálogo com diferentes esferas do poder. E aí, para falar, sobre as pautas prioritárias da gestão municipal, desde a desoneração da folha de pagamento até a liberação de recursos essenciais, como os da farmácia básica, por exemplo, estamos recebendo hoje o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Babá Pereira, está conosco para tirar nossas dúvidas, para a gente saber um pouquinho mais de como será essa nova gestão, Babá? Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui no nosso Ligado nas Cidades. Bom dia. Bom dia, Andresa, bom dia, Divan, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela Jovem Pan News, dizendo a alegria mais uma vez de estar aqui. Presidente, é um prazer tê-lo conosco. Vamos já começar falando aí quais são as principais pautas, para esse ano de 2025. O senhor mais uma vez está à frente aí da FEMURNE. O que o senhor pretende, trazer para esse primeiro momento, para alavancar para essa conversa que é tão necessária junto aos municípios? Isso, nós estamos com uma pauta a nível de estado, que essa pauta a gente vai discutir com a governadora. Nós já discutimos com o nosso conselho político, com a nossa direção, e aí nós estamos aguardando uma audiência com a governadora para discutir essa pauta em conjunto com o governo do estado, porque tem muitas dessas pautas estão ligadas ao governo. Sim. Como, por exemplo, repasses constitucionais em dia, repasse do PETERN, o repasse da farmácia básica, da dívida ativa do IPVA, entre outras pautas. Eu estive com o secretário Cadu essa semana e ele me garantiu que a gente solicitou desde o dia 17 essa audiência com a governadora e garantiu que até o final do mês a gente vai ter essa audiência com a governadora para a gente apresentar essa pauta. E paralelo a isso nós temos uma pauta nacional, como você bem falou, a desoneração da folha, que esse ano já vai passar para 12%, era 8%, esse ano já vai ser 12%. Também tem a questão dos precatórios, tem uma PEC 66 tramitando no Congresso, já foi inclusive aprovado no Senado, falta na Câmara. A gente vai ter uma reunião na próxima segunda-feira do Conselho Político da CNM. Eu já fui convocado pelo presidente Paulo Zilkowski e nós vamos lá tratando dessa pauta também. Essa questão dos precatórios, a questão também do 1,5% em março, que é uma luta também que os municípios estão tentando aí desde o ano passado, para cobrir inclusive as despesas com pisos que foram implementados, como da enfermagem, por exemplo. É outra pauta também prioritária e nós vamos discutir tudo isso na próxima segunda-feira em Brasília com a CNM. É um dos pontos aqui, acho que bem histórico, a questão da farmácia básica. O senhor está tentando, não sei se já teve uma audiência com o pessoal do Tribunal de Justiça, com o desembargador presidente também do Tribunal de Contas. Quais as pautas ou parcerias estabelecidas com o Tribunal de Contas e com o Tribunal de Justiça? No tribunal, a farmácia básica ainda é um tema? Sim, mas isso aí nós vamos tratar direto com a relatoria, que é com o desembargador Cláudio Santos. A gente tratou lá com o TJ, com o presidente desembargador Ibanez, da questão dos precatórios, que os municípios têm muitos precatórios para cumprir este ano, e aí termina que inviabilizar algumas gestões. Tem também a questão dos precatórios, do imposto de renda dos precatórios, que os municípios, muitos deles ainda não informaram as contas para poder receber essa devolução do imposto de renda que está lá no TJ. E tratamos de outras pautas também com relação ao movimento municipalista. Já no Tribunal de Contas, a gente foi recebido pelo presidente Thompson. Lá estavam mais quatro conselheiros: o conselheiro Antônio Edi, o conselheiro Poti Cavalcante, o conselheiro Paulo Roberto e o conselheiro Gilberto Jales. E aí a nossa diretoria fomos tratar de temas importantes e também de parcerias importantes, principalmente a nível de escola do Tribunal de Contas, que é importante essa parceria para que nós possamos capacitar os servidores municipais, muitos novos servidores, muitos novos gestores agora neste ano. Eu acredito que, se eu não me engano, 80%, 50% dos municípios tiveram uma renovação, de novos gestores, e aí uma nova equipe também que entra na maioria delas, e aí precisa também de uma capacitação. Então nós fomos tratar também deste tema, desta importante parceria entre o Tribunal de Contas e a Federação, para que nós possamos capacitar esses servidores. Presidente, a gente esse ano de 2025 já entra aí com uma nova perspectiva com relação ao ICMS, Estamos ali nesse 20%, fundo de participação dos municípios, que são fontes essenciais aí de arrecadação.
Há alguma perspectiva de mudança nesses repasses, nessas medidas que podem, de repente, ampliar a receita dos municípios? Você acredita que vai haver uma mudança? Segundo dados do governo, que apresentou quando da aprovação na Assembleia desse aumento no ICMS, os municípios teriam, o Estado teria uma elevação considerada no repasse, né? Então, automaticamente, os municípios têm os seus 25%, também ganharão com esses recursos a mais, né? Vamos esperar acontecer a partir de abril, né? Que tem a noventena, acho que Sim. começa em março, se eu não me engano, e em abril começa o repasse, né? Vamos esperar que se concretize e que os municípios possam ter um fôlego, já que nós temos uma previsão de não muito boa para este ano, né? Previsão de recesso na economia do país, e os municípios estão muito preocupados, os gestores muito preocupados com essa questão. Inclusive o orçamento ainda não foi aprovado, né, do ano passado. Informação que temos é que vai ser aprovado só após o Carnaval. Sim. Inclusive, Babá, a gente teve até uma conversa que me lembro há um tempo atrás, que o senhor comentou sobre essas questões desses repasses e que alguns municípios também passariam a receber menos ali, em virtude até da questão dos habitantes, né? Sim, porque todo ano o Estado ele publica também a relação dos índices, né, de cada município. Então, cada município varia ali. Às vezes o município, quando tem implantação, por exemplo, de parque eólico, geralmente o valor adicional sobe e esses municípios eles crescem a receita com relação ao ICMS, cresce o seu índice. E é um bolo só, né? Quando um município cresce, o outro diminui, né? Porque o bolo é um só, é 100% para todo mundo. Na hora que o município aumenta a sua arrecadação e outros, né, não aumentam o valor adicional, então aquele município vai aumentar e aquele outro vai diminuir para que feche o mesmo valor final do bolo. E aí precisa trazer ali uma perspectiva, né, que seja até igualitária, né? Porque senão o município vai acabar sofrendo os prejuízos, né, Babá? Isso, mas isso decorre muito do valor adicional de cada município. Né? É uma questão que está na legislação e a gente não tem muito o que fazer, né? Então, os municípios têm que incentivar cada vez mais os contribuintes à arrecadação, inclusive local, né? Os comércios locais. É importante que os municípios eles também façam essa fiscalização, né? Ajuda o governo a fiscalizar, porque quanto mais se arrecada lá, às vezes tem um comércio lá que que os impostos não pagam corretamente e termina influenciando na arrecadação municipal. E a FEMURNICI tem como pensar aí estratégias justamente para ajudar esses municípios que provavelmente vão de repente receber repasses menores? Sim, a gente tem trabalhado muito, principalmente nessas pautas que eu falei aqui, a nível de Brasília, porque aí é uma recuperação 1,5% a mais do FPM. Seria uma injeção direta, né, no Fundo de Participação dos Municípios, que ajudaria muito esse município que terão essa perca essa redução, né? Nessa arrecadação. Babá, a alíquota da contribuição previdenciária municipal, ela está sendo discutida, assim, está sobre a égide ainda da medida provisória que está para vencer. Se isso não for prorrogado, que consequência vai trazer para os municípios? É um problema, né? Que é da desoneração, né? Sim. A desoneração já foi feito um acordo já o ano passado, né? Então esse ano passou a ser 12, era 8, passou a ser 12. Próximo ano 16 e o ano seguinte 20, né? É o que está posto. Mas nós temos 40 municípios no estado que têm previdência própria, né? Esses municípios, eles não, por exemplo, o município de São Tomé, ele paga hoje em torno de 28% a 29% de patronal. Então a maioria dos municípios que têm previdência própria, eles não foram contemplados com essa desoneração. Por quê? Porque é só aqueles servidores que são cargo comissionado que estão no regime geral, mas os que estão no regime próprio, eles não foram contemplado porque o regime próprio ele não entrou nessa desoneração, mas está se trabalhando também em Brasília um novo projeto, a CNM está encampando isso para que também os municípios que tenham previdência própria também possam serem beneficiados com essa ação. Presidente, o senhor também já foi prefeito, né? E diante aí de todo esse cenário, né, de ajuste fiscal, dessa busca de equilíbrio, né, financeiro que é tão necessária, como é que o senhor pensa que os prefeitos podem ali se planejar? É possível se planejar, né? Planejar a gestão justamente para não comprometer esses serviços que são tão essenciais? E quando a gente assume, né, um mandato assim com muita vontade e tem muitos pedidos também, então é preciso ter muita cautela, muita calma. Eu costumo dizer que às vezes o que atrapalha o gestor é a ansiedade, né? A ansiedade de querer resolver, de querer fazer. E eu tenho dito o seguinte, que é importante que se comece bem, mas mais importante ainda é terminar bem. Sim.
não se levar pela emoção, querer resolver tudo no início, para no final ter uma dificuldade, né? Então é importante que se comece, pode até começar mal, mas que é importante que se termine a gestão bem, porque nós sabemos que os desafios, esse ano é um ano, segundo informações econômicas, nosso país vai passar uma recessão muito grande, e isso aí é preocupante, né? Porque a gente espera que aí a partir de junho, julho, as coisas comecem a dificultar. Então, se você não tiver uma calma, um caixa, né, nesses primeiros 6 meses, apesar de que com a nossa luta municipalista a gente conseguiu já 1% a mais em julho, esse ano vai ter 1% a mais em setembro e 1% a mais em dezembro, que dá um fôlego já nas finanças dos municípios. Mas isso não é dinheiro que está sobrando, né? Então é importante que os gestores nesse início tenham muita cautela, muita paciência, dialogue muito, converse muito com os sindicatos, com a categoria, com seus próprios aliados, para que lá no final não tenha dificuldades. Qual é a expectativa? Pois não, Edivan. Presidente, na sua eleição agora, acho que a palavra mais forte que foi usada foi a palavra independência. Independência da FEMURNE, apesar de ser uma entidade cujos filiados são políticos, cada um tem sua agremiação partidária, uns mais ligados à oposição, outros mais ligados ao governo. Eu lhe perguntaria, diante do quadro geral, o governo da professora Fátima Bezerra tem correspondido às reivindicações do municipalismo aqui do Rio Grande do Norte? Ou deixa a desejar? Ela está em falta com a FEMURNE, com a federação? Com certeza está deixando a desejar alguns pontos, principalmente com relação ao repasse que eu falei aqui. A maioria dos municípios hoje tem muito dinheiro para receber do PETERN, por exemplo, do ano passado ainda. Hoje mesmo, o Fundeb, o ICMS dessa semana ainda não foi pago, mas segundo o secretário, até às 15 horas estará nas contas. Mas o Fundeb da semana passada, né, que era para ter sido pago quinta-feira, também não foi pago. Segundo o secretário, até sexta-feira estará sendo pago da semana passada. E o dessa semana será pago só na próxima segunda-feira, segundo a informação que eu obtive agora. Então são repasses constitucionais que o governo do estado arrecada e repassou, né? Aí não repassa, fica utilizando, eu acredito que para outros fins, né? Mas eu acredito que o municipalismo, as gestões municipais são prioritárias. Se está na lei, então acho que na hora que arrecadar, tem que ser repassado automaticamente toda semana, como manda a lei. Mas isso aí a gente vai conversar com a audiência. Nós estamos aguardando a audiência com a governadora para poder a gente expor a nossa pauta e conversar e ouvir também o que o governo tem para falar para a gente gente não também sair logo brigando, atacando antes de uma conversa, né? Antes de dialogar com o governo. Você é um camarada da paz, né? Do diálogo, mas também firme quando se trata da defesa dos interesses das prefeituras municipais. É tanto que você teve uma vantagem muito grande na eleição, que mostra uma opinião, uma decisão, uma escolha livre dos prefeitos, né, que ele elegeu assim, com uma maioria que historicamente, a gente nunca tinha visto na FEMURNE. Quando tem eleição, sempre eram eleições assim, muito apertadas, né, diferença de 20 votos e tal, mas essa agora foi realmente majoritariamente importante a vitória, o que quer dizer que todos querem realmente a independência e que os interesses do municipalismo falem mais alto. É verdade, independente de quem esteja no governo, né, Edivan? Exatamente. Independente de quem esteja lá, eu vou estar sempre firme na cobrança do direito dos municípios. Isso foi assim quando eu estive presidente da outra vez, será assim novamente. Claro, primeiro vamos dialogar, vamos conversar e a gente espera que seja resolvido o diálogo, mas se não for, a gente vai ter que tomar as medidas que forem cabíveis para isso. E era justamente isso, presidente, que eu ia lhe perguntar, essa perspectiva, né, para essa conversa. É uma perspectiva positiva, essa conversa perante o governo? Acredito que sim. Inclusive lá vai estar a nossa direção, o nosso conselho político é formado por diversos partidos, inclusive partidos da base do governo, né? Então, o nosso conselho político é formado pela diretoria, pelos presidentes das associações regionais e pelos presidentes dos consórcios. Então nós vamos todos estar lá, vamos levar a nossa pauta e vamos ouvir da governadora as propostas para que os municípios possam ser atendidos, possam, né, receber seus repasses, principalmente os repasses constitucionais em dia. A gente sabe da situação fiscal do estado, a gente não quer, por exemplo, que em outros estados como a Paraíba, como
o Ceará, Bahia, que eu estive lá semana passada, os municípios todos os anos têm convênio direto com o governo do estado. Agora Sim. mesmo na Bahia, eu participei do evento lá da UPB, então cada município recebeu um ônibus escolar, um micro-ônibus escolar do governo do estado como doação. Municípios que são chamados anualmente para fazer convênios diretos, seja de pavimentação, seja de asfalto, seja de uma escola, seja de um ginásio de esporte. A gente não quer isso, até porque a gente sabe que o governo aqui no estado está numa situação fiscal difícil, mas a gente quer pelo menos o cumprimento daqueles repasses constitucionais que sejam repassados em dia, como deve ser. Uhum. Maravilha. E para a gente finalizar, presidente, vamos levar na realidade, né, uma mensagem aí, né, para os prefeitos, para os gestores. Está iniciando o ano de 2025, os desafios também, né, desse ano de 2025. E qual a mensagem aí o senhor agora, presidente da FEMURNE, mais uma vez, perante esse momento de desafio, né? Dizer, primeiro, a minha gratidão à grande maioria dos prefeitos que confiaram, né, na minha pessoa para voltar a ser presidente da federação. Dizer que eu não vou decepcioná-los, vou continuar firme na luta dos municípios, né, não só daqueles que votaram, mas de todos aqueles 167 municípios do estado. Também, como eu falei há pouco tempo, pedir cautela, pedir calma, né? A ansiedade aqui. Eu fui prefeito, eu sei como é essa ansiedade de querer resolver as coisas. Ter muito planejamento, né? E pensar no futuro, que é o mais importante, e fazer um trabalho que, claro, que os seus munícipes, aqueles que o elegeram, esperam. Maravilha. O senhor entra aí com uma entidade sem sede, apesar de ter uma sede, mas a reforma que já vem se arrastando aí já há algum tempo e acha também que vai demorar um pouco mais. Como é que a FEMURNE vai fazer? Já pensou? Já vai fazer uma locação externa? Onde é que vai funcionar para que os prefeitos tenham como referência a sede, o local ideal onde o senhor vai atender? Isso, nós estamos buscando urgentemente um local para se instalar, né? Faz 6 meses, pouco mais de 6 meses que está em reforma, e nós estamos ainda acompanhando a reforma. Acho que vai demorar bastante ainda, então faz uns 10 dias que a gente está lutando aí, buscando uma sede. Eu acredito que até meados de fevereiro a gente já tem encontrado uma sede para a gente se instalar, né? O pessoal não pode ficar em casa, tem que ficar trabalhando, e o prefeito geralmente, quando vem a Natal, quer ir à sede da federação, né, para resolver uma coisa ou outra, ter um apoio também. Então a gente está buscando aí, eu acredito que até o meado agora de fevereiro a gente esteja já em uma nova sede. Maravilha. Portanto, presidente, quero agradecê-lo. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Ligado nas Cidades, trazendo aí essas primeiras perspectivas, né, de 2025, e sucesso. Obrigado, eu agradeço. Gente, conversamos aqui com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Babá Pereira, conosco aqui, né, para trazer aí esse primeiro momento de desafios, né, que serão com certeza enfrentados aí nesse ano de 2025. 11h30, nosso Ligado nas Cidades faz um breve intervalo comercial. A gente volta já com muito mais para você e muito mais informação aqui na Jovem Pan News Natal.